Ai, ai, eu sei que o título desse vídeo é forte, né? Ele é até um pouco ousado também, mas eu garanto pra você que ele é real. Eu quero que você fique até o final, assista até o final e você vai entender, você vai ver que de fato ele é verdadeiro. Eu sempre gosto de começar os vídeos contando uma história. A história que eu vou te contar hoje, certa vez Jesus estava andando por aí e ele é convidado para ir comer na casa de um fariseu. Maravilha, tudo ótimo. Só que o fariseu, na época, ele era considerado como aquele santão, aquele cara que ele era separado, e eles faziam oposição àquilo que Jesus pregava, àquilo que Jesus ensinava. Da mesma forma, Jesus vai participar de uma refeição na casa desse fariseu, então ele chega lá e a Bíblia fala que uma mulher pecadora vai até lá e se joga aos pés de Jesus. Eu acho interessante que a Bíblia fala que ela era uma mulher pecadora. Embora todos eram, a Bíblia fala em específico que ela era pecadora. Eu não sei se o pecado dela, para que outras pessoas conhecessem também, era um pecado público. Eu não sei se era uma meretriz ou o que ela fazia que todos conheciam o pecado dela. Vamos lá. A mulher soube que Jesus estava lá na casa do fariseu. Ela vai até lá, vai aos pés de Jesus enquanto eles estão na mesa e ela começa a chorar nos pés de Jesus. Ela derrama um óleo muito caro na época sobre os pés de Jesus. Ela lava os pés dele. Ela continua ungindo os pés e ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Eu acho muito massa que o fariseu, o cara, o dono da casa, ele não precisou nem falar nada. A Bíblia fala que ele disse consigo mesmo, ou seja, ele só pensou, bah, mas se Jesus soubesse que ela era uma pecadora, ele não deixaria ela fazer isso. E Jesus, de repente, como se tivesse entendido, e eu acho que ele entendeu mesmo, o que ele estava pensando, ele disse, ô Simão, eu vou te contar uma história. E ele diz, fala mestre. Ô Simão, imagina só que tem dois caras que devem para alguém, para um credor. E esses dois caras, um devia 500 e outro devia 50. E eles chegam até o credor e o cara perdoa os dois. Oh, que massa, né? O credor foi lá e perdoou os dois, quem devia 50 e quem devia 500. E fala aí pra mim, quem você acha que mais amou o credor? Que mais se sentiu grato? Aquele que devia menos ou mais? E ele diz, mestre, eu acho que aquele que devia mais, porque foi mais perdoado. Jesus então continua, você tá vendo aquela mulher? Eu vim na tua casa, você não deu água para os meus pés, que era um rito da época para representar a importância que alguém tinha quando fosse na tua casa. Jesus continua, enquanto você não deu nem água para mim, essa mulher veio e com as suas lágrimas derramou sobre os meus pés. Eu venho na tua casa e tu não me beijaste, essa mulher está aqui até agora beijando os meus pés. Eu vim aqui na tua casa, você não ungiu a minha cabeça, essa mulher veio aqui e derramou todo o óleo aos meus pés. E os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E sim, eu sei que agora você deve estar aí pensando, pô Lucas, mas o que isso tem a ver com os meus problemas, com a razão dos meus problemas? Segura aí que você já vai entender. Os nossos problemas surgem da nossa dificuldade de se sentir amados por Ele. A gente ainda tem a ideia de que o amor de Jesus por nós, ele é condicionado a alguma coisa que nós temos que ser ou alguma coisa que nós temos que fazer. Eu quero que você fique ligado aí agora, eu vou te falar aquilo que eu via que era Deus. E talvez você que está aí do outro lado também pense exatamente, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que passa por isso. Eu vou contar. A gente imagina por vezes que Deus é aquele cara, né, sabe, barba branca, tá lá sentado no trono dele, um cetro na mão, aquela cara assim, de brabo, que tá doido pra punir alguém. E quando você erra lá embaixo, você fez alguma treta, ele joga um raio assim na tua cabeça, alguma coisa super cabulosa, é assim que a gente imagina. Eu tenho certeza que você já pensou isso alguma vez. Passou alguns dias, um dia talvez, depois que você fez alguma coisa de errado, você sabe que fez, e acontece alguma coisa. Você está indo para o trabalho, o pneu do carro furou, você chega no trabalho, teu chefe está de mau humor, acontece alguma coisa que lasca com o teu dia. E no momento que acontece, vem na tua cabeça, pá, foi aquilo que eu fiz, por que eu fiz aquilo?
E você fica com essa certeza de que aquilo que aconteceu é por alguma coisa que você fez. Fala pra mim se é ou se não é verdade. Porque nós temos essa dificuldade em nos perdoar. E a gente acha que as nossas atitudes alteram alguma coisa em quem Deus é. Você sabe qual a diferença entre aquele que devia 50 e aquele que devia 500 na história que a gente falou? Por fim, isso não importa, porque os dois foram perdoados. É isso que você precisa entender, que não importa tudo aquilo que você tenha feito, já foi perdoado. Todo o preço que tinha de ser pago por isso já foi. Basta que você entenda. Quando você entende que todo o preço já foi pago, que Ele te ama, os seus problemas terminam. Ah, Lucas, peraí, mas eu creio. Isso tá bom demais pra ser verdade. Segura aí. Ah, mas como assim? Você sabe qual que é o significado de problema? Eu fui procurar o que significa isso. Presta atenção que eu vou ler para você. Questão ou circunstância muito difícil de se resolver. Esse é o significado de problema. Só tem um detalhe. O próprio Deus fala, porventura há alguma coisa que é difícil demais para mim? Eu tenho certeza que não. Se você se sente amado, você confia, você se joga. Me diz aí por que uma criança, não importa a altura, quando o pai ou a mãe chama, ela se joga, ela corre e vai sem medo. Por quê? Porque ela confia, ela sente o amor, o carinho, o cuidado que os pais têm por ela. Quem se sente amado sabe que ele não tem problema, ele sabe que tudo tem um tempo, tem um propósito e faz parte de um processo específico na vida dele, que ele está sendo preparado, forjado para um próximo nível. Thiago Brunelli fala uma frase que é muito interessante, eu anotei isso, até está anotada ali no post-it na minha parede, mais ou menos assim: os problemas do hoje são as chaves para abrir as portas do teu futuro, do teu destino amanhã. E eu quero que você anote aí, memorize bem isso. Tudo que você está passando tem um tempo, serve para um propósito e faz parte de um processo. Se ligou? Sabe que tudo aquilo que a mulher fez aos pés de Jesus foi uma expressão do que estava no coração dela. Assim como acontece com a gente, a decisão de se sentir amado, de entender que todo o preço, toda a culpa que tinha para ser paga, para ser aniquilada, já foi terminado. Quando você entender isso, você vai perceber que de fato você não tinha problemas e que se você confia, se você ama, se você se joga, você sempre vai entender que há um tempo que serve para um propósito e que faz parte de um processo. Você chegou até aqui, eu não vou nem pedir para você se inscrever, compartilhar, fazer o que for. Você já sabe o que tem que fazer. Se de fato isso faz sentido para você, você sabe o que tem que fazer. Se inscreve aqui embaixo, compartilha. Eu quero muito que você deixe a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que mais te ensinou, o que mais te ajudou. Meus queridos, um grande abraço e até mais.